aí? Estou só voltando aqui para ver como era difícil. O primeiro disco que a Ana Fonteles gravou, o disco solo dela, foi em 1990. Ela foi gravar no Rio, ainda de forma independente. Ela já era conhecida, ela tinha amizade com grandes músicos, inclusive participaram desse disco dela, Sivuca, né? Sebastião Tapajós, né? E o grupo Boca Livre. Mas, assim, era difícil demais ainda. Tá precisando alguém voltar para a pesquisa, para fazer um doutorado e contar essa história todinha da música independente, né? Alguma coisa do tipo. É uma deixa, né, professor? Uma deixa para alguém continuar a pesquisa, né? Tipo isso. Posso continuar? Pode. Então tá, vou aqui. Vamos lá, Chico Pio. Chico Pio foi um compositor que nasceu na Paraíba, né? E é radicado em Fortaleza, é instrumentista, né? E ele, na época do Nusica, ele já tinha uma trajetória consolidada no Ceará. Ele iniciou a carreira ao lado de nomes como Fagner, Ivan Lins, né? Lucinha Lins, Milton Nascimento, Caetano Veloso, no Teatro Casa Grande, no Rio de Janeiro. O dado caiu da mesa, rolou pro buraco. Os jogadores não sabiam que o dado da magia dava o número que o dono do dado queria. O dado caiu da mesa, rolou pro buraco. Os jogadores não sabiam que o dado da magia dava o número que o dono do dado queria. Eu não me excuso dessa culpa, meu amigo, amigo meu. O camafeu não está em qualquer feito. É um desleixo perder tanto assim. No burburinho era a cor da carta, tua mão tão farta. De níquel, niquelou de medo e só sobrou latão. Mas só sobrou latão. Olha que o dado não acerta, mesa posta, fome torta que a sorte esconde. Olha que o dado não acerta, a mesa posta, fome torta que a sorte esconde. Olha que o dado não acerta, fome torta, a mesa posta que a sorte esconde. O dado caiu da mesa, rolou pro buraco. Os jogadores não sabiam que o dado da magia dava o número que o dono do dado queria. O dado caiu da mesa, rolou pro buraco. Os jogadores não sabiam que o dado da magia dava o número que o dono do dado queria. Eu não me excuso dessa culpa, meu amigo, amigo meu. O camafeu não está em qualquer feito. É um desleixo perder tanto assim. No burburinho era a cor da carta, tua mão tão farta. De níquel, niquelou de medo e só sobrou latão. Mas só sobrou latão. Olha que o dado não acerta, a mesa posta, fome torta que a sorte esconde. Olha que o dado não acerta, a mesa posta, fome torta que a sorte esconde. Olha que o dado não acerta, a mesa posta, fome torta que a sorte esconde. Aí José Daniel, José Daniel. Josi Daniel, desculpa. Eu pensei que era José Daniel, desculpa. Não tem problema não. Depois consertar isso. No texto está correto, Josi Daniel. Isso, Josi Daniel.
assim, não tem muita coisa, né, dela. Uma música aqui dividindo a interpretação com Adalto Oliveira, né? Romance da Donzela. Tem aí, professor, essa música? É para ter, né? Deixa eu olhar aqui. Depois, eu acredito que agora está mais fácil de encontrar alguma coisa sobre a Josi. Eu encontrei depois da pesquisa, da apresentação, o Eugênio Leandro, e ele falou, olá, já reencontrei a Josi. Ela estava em Fortaleza. Eu, ai, meu Deus. Já isso assim, bem, sei lá, antes da pandemia, 2019. Então, talvez agora consiga alguma coisa, porque não tinha nenhum registro dela, nem em rede social, ninguém sabia. Mas agora acredito que fique mais fácil, assim, para a sua pesquisa, Fábio, caso você precise. Uhum. Isso é importante, viu? É importante reencontrá-la. É realmente uma coisa interessante. Complementar essas informações. A música que você perguntou não é que está no disco Compositores e Intérpretes, não, né? Está lá. Diz aí de novo qual é a música. Romance da Donzela, é isso? Romance da Donzela. Exatamente, Romance da Donzela. Faz parte desse disco? Tem aqui na ficha técnica aqui, Romance da Donzela. Mas eu acredito que não está no disco, não, tá? Não, porque, olha, aqui são 18 músicas ou são mais de 18 músicas? O que eu tenho aqui no SoundCloud, que o Marcos Café disponibilizou, são 18 faixas. Pronto, aqui são 19. Então essa música não está. Então talvez só essa aqui não entrou. Pronto. Não está aqui, infelizmente. Então nós vamos passar, né, o slide aí. E, assim, fica uma lacuna aí, né? Fica uma lacuna aí para futuras pesquisas, né? Luiz Fidelis aí é conhecido, é mais assim da questão da minha época. Eu conheci Luiz Fidelis nas bandas, né? Eu tive pelas bandas lá da São Zoom, mas eu não sabia dessa história de Luiz Fidelis, né? Pensei que sempre Luiz Fidelis tinha sido um cantor forrozeiro e tudo, mas ele participou de bandas de baile, né? Na dissertação tem que ele participou de bandas de baile. Inclusive, ele veio para Fortaleza, tipo com um intercâmbio com o Luizinho Banda, né? Que depois apresentou ele para Emanuel Gugel, e aí veio o sucesso que ele teve, né? Mas impressionante, a música dele já tinha saído no disco, né? Que é aquela Na Ponta do Pé, né? Que foi gravada pelo Mastruz com Leite, mas já tinha saído nesse disco. E ele tem parcerias com Elba Ramalho, Fagner, Dominguinho, Quinteto Violado, Franca Aguiar, né? O repertório dele é vasto. Eu falei, ele disse que era músico da noite, né? E veio para Fortaleza e foi apresentado a Luizinho Magalhães. Em seguida, que apresentou ele a Emanuel Gugel. E a curiosidade, ele também atuou no movimento Massafeira Livre. Ou seja, tá tudo interligado. Ele atuou no Massafeira Livre e atuou nesse movimento, né? Uma coisa que eu senti falta aqui, eu estava vendo a ficha técnica do disco, tem Davi Duarte, né? Mas só que na voz de Márcio Café, não é isso? Isso. Que Davi Duarte já está no movimento do Som da Noite, que é a dissertação do professor Silvio Mauro. Aí eu queria que o professor colocasse aqui Na Ponta do Pé, na gravação original dela, foi gravado no disco em questão. Qual é a música? Na Ponta do Pé. Na sua versão original. Ok. E o tocador mandou. Dançar na ponta do pé. E o tocador mandou mandar. Na ponta do pé dançar. E o tocador mandou. Dançar na ponta do pé. E o tocador mandou mandar. Na ponta do pé dançar. Eu já dancei frevinho, Olinda, em Salvador foi afoxé. Dancei forró na Paraíba, no Belém foi merengue. Mas meu bem, como é gostoso dançar na ponta do pé. tocador mandou. E o tocador mandou mandar. E o tocador mandou. E o tocador mandou mandar. Eu já
seco, eu já dancei com chulé. Mas meu bem, como é gostoso dançar na ponta do pé. E o tocador mandou. E o tocador mandou mandar. E o tocador mandou. E o tocador mandou mandar. Eu já dancei de todo jeito, já dancei de marcha ré, já dancei com mulher macho, já dancei com Zé mulher. Mas meu bem, como é gostoso dançar na ponta do pé. E o tocador mandou. E o tocador mandou mandar. E o tocador mandou. E o tocador mandou mandar. Eu vou cantar mais uma vez pra aquele que não deu fé. Homem, mulher e menino, tá na hora ou não é? Vamos dançar todo mundo agora na ponta do pé. E o tocador mandou. E o tocador mandou mandar. E o tocador mandou. E o tocador mandou mandar. E pra acabar a cantoria, eu que sou o tocador, vou dizer uma verdade pro matuto e pro doutor: de todo jeito é gostoso dançar com meu amor. Impressionante, né? Como é o poder da mídia, né? O poder da mídia para fazer uma música fazer sucesso. Porque na época que eles lançaram o disco, talvez não tinha a mídia que tem hoje, né? Que teve em cima. É o mesmo arranjo, o Márcio Bispo gravou com o mesmo arranjo, só que mais modernizado o processo, né? A questão da mixagem, tudo, também estava começando naquele tempo. Mas, assim, colocou a música na mídia e, assim, se colocar essa música aqui e a outra música, o pessoal só vai conhecer a outra, né? A mais atual. Por quê? Por conta da mídia. Se uma música dessa ela tivesse sido divulgada na época por uma grande gravadora, que para você chegar numa grande gravadora naquela época no Ceará, né? Aliás, você cearense chegar numa grande gravadora era meio complicado. A Cristina Francisco te fala que os CDs que eles fizeram, não sei se você vai falar isso mais na frente, Fábio, eles venderam todos, mas assim, era muita coisa de mão na mão, né? Exatamente. Assim, meu trabalho e tal, não tinha uma rede de distribuição como uma gravadora, né? Como você está citando aí. Era como todos os músicos faziam na época, né? Era de mão em mão, reproduzir em casa mesmo. Sim. Só enfatizando que o Luiz Fidelis ele teve muita parceria com o Patativa do Assaré, né? Participou de muitos festivais, né? No Crato, né? Na região do Cariri, em Fortaleza também. Vamos para Dilson Pinheiro, né? Dilson Pinheiro, quem não conhece Dilson Pinheiro acha que ele é só o apresentador do Ceará Caboclo, né? Mas não é. Dilson Pinheiro, ele tem uma forte influência no meio da música, né? Ele foi idealizador de vários blocos, né? E ele tem várias composições nesse sentido, né? Mas além de carnavalesco, o Dilson Pinheiro ele teve nos palcos se apresentando com as próprias composições, né? Em 1981 ele foi o primeiro colocado no Festival do Povo com a canção de sua autoria, Saudade de Casa. Em 1983 ele se apresentou no BNB Clube e também em Iguatu com o show Painel de Telhas. E em parceria com o Eugênio Leandro ele lançou o LP duplo Discordel, né?
E esse show, ele circulou por várias cidades do interior. Posso passar? Pode passar. E, assim, só abrindo parênteses, eu tive a oportunidade de dividir o palco com o Dilson Pinheiro. Dilson Pinheiro, Luizinho Duarte, Haroldo, baixista, e Cristiano Pinho. Na época das campanhas do Tasso Gereissati. Foi quando eu conheci Luizinho Duarte. André Lopes, né, e Cristina Franciscucci. Foram artistas que se conheceram no Rio de Janeiro, né, ele cearense, e a Cristina era de Porto Alegre, né. A Cristina viveu num ambiente cheio de arte, né, todos os lados, seu avô, sua avó tocava violino, né. E fora isso, a família era toda musical, pode passar. Já o André Lopes, ele era compositor e tocava violão, né. A chegada dele no Ceará não foi tão de repente, né? Diz na dissertação lá. Mas foi influenciada aí muito por um filme, né? Nordeste Cordel, né? Repente, Canção. A Cristina disse que assistiu esse filme e ficou encantada a ponto de querer vir morar no Ceará, né? Nordeste, aliás. Pode passar. Aí teve uma coisa aqui curiosa. Não, posterior. Ela disse, quando eu chego no Ceará, as pessoas não me receberam. Acharam que eu era uma policial, tá? No tempo da ditadura, né? Estava chegando para se infiltrar. Aí ela diz mais aqui, eles são comunistas, estão querendo arrastar a gente. Ou era comunista ou era polícia, né, naquela época. Eu queria ouvir só uma música mais aqui, professor. Podemos ouvir mais uma? Podemos, música é sempre bem-vinda. Eu queria ouvir Nordestina. Essa música é de André Lopes, né, e Leia Nassar, na voz de André Lopes e Cristina Franciscucci. Ok. Uma atriz nordestina despontou bailarina numa trupe do sul. Conquistou avenidas, as bruxas floridas do esquemão global. Mas um dia essa atriz, revivendo Joana, a rainha mais louca das tiranas do sul, descobriu no seu corpo a estranha carícia das borboletas dançando nas flores. Desde aí uma atriz brasileira e feliz resolveu se despir. Fez do corpo bandeira e se fez prisioneira das sierras nordestinas. E em 86 é amante dos loucos, combatentes nas guerras pela libertação, brasileira e feliz, Brasileira e feliz no papel de atriz. no papel de atriz. Desde aí uma atriz brasileira e feliz resolveu se despir. Fez do corpo bandeira Era e se fez prisioneira era das sierras nordestinas. E em 86 é amante dos loucos, combatentes nas guerras pela libertação. Brasileira e feliz, Brasileira e feliz no papel de atriz. no papel de atriz. Lutem El Salvador, Lutem El Salvador, lutem El Salvador. lutem El Salvador. Só para completar essa biografia aqui, depois de vários CDs que eles gravaram, né,
Em 1997, o André Lopes gravou um CD intitulado Rupestre, e aí depois ele seguiu a carreira de advogado, né, deixando de lado a profissão de músico. E a Cristina, ela voltou a trabalhar com a produção cultural e se envolver no movimento teatral. A Luiz Moisés de Medeiros, né, mais conhecido como Paraíba. Se falar Luiz Moisés, talvez ninguém conheça, mas se falar Paraíba, todo mundo conhece. Ele tem uma formação musical atlética, né? As influências dele foi no que ele ouvia nas feiras do interior, né? Os emboladores, os cantadores, e nas músicas tocadas no rádio. Uma curiosidade, ele ouvia muito Beatles e Jackson do Pandeiro, né? Que são ícones da música, né? Na questão de harmonização, da parte de letrista. Paraíba, ele falou na dissertação que ele aprendeu a tocar como quase todo mundo aprende, né? Na escola, né? Ele tinha um professor que era multi-instrumentista. Eu me identifico muito assim, porque eu ficava vendo as pessoas tocar. Eu aprendi olhando o pessoal tocar. Eu ia para o show, olhar o cara tocar para chegar em casa e reproduzir aquilo. O pai não apoiava também, como o meu também não apoiava. Achava que ia atrapalhar os estudos, a mesma coisa. As pessoas dos anos 70, né, eles tinham assim, uma visão muito deturpada de quem era músico, né? Primeiro, eu me lembro que a primeira coisa que meu pai falou foi: Fábio, eu vou deixar você tocar, mas você não pode ir tocar em bar, em roda de bebida, olha. Não, pai, eu quero é tocar. E ele disse que depois que ele entrou para a universidade foi que ele passou a se chamar de artista, né? E a rixa do pai dele se desfez, né? O Paraíba, ele faz um trabalho muito bonito em Fortaleza, que ele tem a companhia Bate Palmas, né? Ele rege com muita maestria. E assim, ele tem um trabalho muito legal nos assentamentos. Dá aula, oficinas de música nos assentamentos. Inclusive, meu trabalho da especialização em arte, cultura popular e educação do campo, Paraíba foi um dos protagonistas do meu trabalho. E esse eu tive uma maior convivência. Fui na casa dele. Pode passar, professor. Aí ele fala aqui, eu achei interessante, que ele descreveu o encantamento dele quando viu o show do Edinardo no Teatro José de Alencar. Ele disse que como rapaz do interior, ingênuo puro e besta, né? Questão do Belchior, ele disse que ficou impressionado quando chegou em Fortaleza e ouviu Edinardo tocando Pavão Misterioso, né? E posteriormente ele gravou com o Edinardo, né, no Massa Feira. Ele diz: eu vi o último show do Edinardo aqui no Teatro José de Alencar, fiquei logo embabacado com o Teatro José de Alencar. Eu nunca tinha visto uma coisa daquela. Em outras falas do Paraíba, ele demonstrou uma profunda admiração pelo pessoal do Ceará. E ele fala que, como o pessoal do Ceará foi para o sul, né? Aquela migração para o sul, ele fala que a geração dele foi aqueles músicos que meio que seguraram a música por aqui, né? Com bacia d'água pra raptar a lua flua, a vida cajá, Alice sem hélice já não flutua. Caça e pesca, navega às cegas, vive às pressas e sem chegar. Delira, sem fichas periga, sem fichas periga. Desorienta os dragões com espelhos, olhos
brilha muito mais a meia luz de um quarto de motel que as estrelas lá do palco, que as estrelas lá do céu. Fala e cala, jura e mente, nega e quer, maldiz, implora, renega e faz a sua hora. Debulha a boneca, espiga o pendão, banana na boca. Canta bananeira, canta bananeira, canta bananeira. Pra crescer bem bonita e salvar a cabeça. Canta bananeira, canta bananeira, canta bananeira. Pra crescer bem bonita e salvar a cabeça. Mas nem sempre o fim do filme é o fim do delírio. Enquanto a perícia corta a fita, Alice roda a vida sem príncipe, sem fadas, sem véus e sem mapas. Escapa e na boleia de uma baleia à toa sobrevoa a garoa sem paz nem país. Atriz por um triz num flash feliz. Atriz por um triz num flash feliz. É o Marcos Café, né, agora? Isso. Marcos Café, né, como o professor falou, Marcos Teixeira Brito Bastos, né? Mas ninguém conhece ele com esse nome. Falar Marcos Café todo mundo conhece, né? Como todos, né, ele formou-se em outra profissão, bacharel em Direito. Mas só que ele sempre teve relação com a música, né? Tanto que ele se intitula profissional da música. Ele é bacharel em Direito, mas ele é o profissional da música. Pode passar, professor. Aí ele tem uma curiosidade, né? No caso, ele entrou na faculdade de música, mas só que devido a mudanças no currículo, né, que desinteressaram para ele abandonou a graduação em música, né? E lá na UFC ele ingressou no canto coral da UFC com a professora Isaíra Silvino, né? Onde ele se manteve lá por 2 anos. E ele conta na dissertação que a participação dele no coral desenvolveu sua técnica de canto, né? E essa experiência ele proporcionou a ele um aprendizado com pessoas mais experientes, né? Inclusive o Eugênio Leandro, né? Que ele diz que ele colaborou muito com o início da carreira dele. Tem uma curiosidade aqui que ele diz que os pais deles não tinham a questão da música, né? Mas o pai dele, como o pai dele consertava aparelho, gostava muito de tocar Beethoven, né? Bach. E a mãe dele gostava muito de ouvir Dick Farney, né? Então, a percepção de música dele foi assim, na convivência da família, né? Mesmo que intuitivamente o pai dele fazia com que ele ouvisse música, né? Porque ele tinha que ouvir, o pai dele estava consertando lá os aparelhos dele, e era muito alto o som, e ele... Fábio, o que ele coloca é que os pais não tocavam um instrumento. Exatamente. Essa influência, ela existia. A partir do momento que ele ouvia a música que os pais ouviam, ele estava... Exatamente. Foi isso que eu quis dizer. Aconteceu comigo também na minha casa. Ninguém tocava instrumento, mas o pai gostava muito de música boa, né? Bossa nova. Já a minha mãe, ela gostava muito de música romântica, né? Dos anos 60, 50. Aí eu cresci ouvindo isso.
molhados de medo, e o medo guardado era escuro, uma porta fechada. À noite chovia uma água que eu já conhecia. Eu bebia o vinagre da noite que a noite chovia. Eu bebia o vinagre da noite que a noite chovia. A noite chorava em meu peito coberto de gelo, e o gelo queimava as entranhas, mas não derretia. A noite sangrava o vermelho que nunca estancava. Eu provei a sangria doente que a noite chorava. Eu provei a sangria doente que a noite chorava. Molhados de medo, e o medo guardado era escuro, uma porta fechada. À noite chovia uma água que eu já conhecia. Eu bebia o vinagre da noite que a noite chovia. Eu bebia o vinagre da noite que a noite chovia. Chorava em meu peito coberto de gelo, e o gelo queimava as entranhas, mas não derretia. A noite sangrava o vermelho que nunca estancava. Eu provei a sangria doente que a noite chorava. Eu provei a sangria doente que a noite chorava. Passar, professor. Eugênio Leandro, como todos os outros, né, veio para a UFC estudar Direito, né, onde se graduou em 83. E ele diz que a formação cultural dele veio toda do consórcio jaguaribano, Limoeiro, Tabuleiros, São João, Alto Santo, Iracema e Aracati. Este tocava violão desde os 7 anos de idade, né, e afirmou ter aprendido a tocar o instrumento sozinho, aprenda olhando os outros tocarem. Foi como eu aprendi. Eu me identifiquei muito, assim, quando eu li. E até porque era muito difícil naquele tempo, né? A gente ter professores de música, né? Eu lembro na entrevista que o Eugênio disse que a primeira manifestação artística dele nem foi a música, foi o desenho. Mas aí ele precisou substituir um músico, e aí, no desespero, entrou ele, e aí ele se apaixonou pela linguagem musical, e aí, até hoje, misturou literatura, desenho, música. Isso. Se identifica muito comigo, porque eu era baixista, fui substituir um guitarrista e acabei ficando guitarrista. Olha como as histórias se parecem, né? Posso passar ou você vai... Pode passar. Ele é que ele fala do estilo dele, né? Que foi baseado nos seresteiros, né? Pode passar, professor. Essa é a última. É a última.
Crista, crispa cristalina, água da lagoa, olha a orla, molha a borda da canoa, pescador de água parada, pau dos montes. Pescador tá fim de ver, fim de tarde, seu rosário de água pé, ave, ave, ave. Toda borboleta foge de colecionador, todo peixe quer nadar no mar que não tem canoa, na lagoa. Pescador reza sua fé, sua fé, seu rosário de água pé, ave,
Eugênio Leandro tem uma obra muito extensa. Vou destacar aqui o CD instrumental chamado A Hora dos Magos. Ele participa com vários músicos, né? Com Adelson Viana, Alfredo Barros, Carlinhos Patriolino, Nato Luiz, Otto Júnior, que já é da geração mais para cá, né? Jabuti, Fonteles, Freitas, entre outros. A gente vê na dissertação que eles todos estavam no ambiente. Eles tinham várias parcerias, inclusive no outro capítulo da dissertação, que vê as parcerias, né, professora? Sim. Que seria conteúdo para uma outra aula. O trabalho que a senhora realizou é muito importante mesmo. Fábio, qual mesmo a época que você vai trabalhar? Que você falou que o seu trabalho é entre o meu e o do professor Silvio Mauro. Aí eu pego o doutorado dando continuidade. Agora eu vou ter fé. Olha aí. Voltar para essa pesquisa, assim, e ouvir você falando, Fábio, ver o Pedro novamente, aí volta, né? Fica à vontade. Volta à vontade, né? Volta à vontade. Da academia. Volta. Cláudia, para a gente concluir, eu acho que agora a gente quer ouvir um pouco de você sobre o que foi apresentado, ou se você quer acrescentar alguma coisa. Fica difícil falar porque eu precisaria conhecer mais o trabalho do Fábio, assim, para, sei lá, para dar alguma orientação e dizer onde é que a minha pesquisa pode contribuir de uma forma mais, né, efetiva, vamos dizer assim, eficaz. Mas eu só quero desejar sucesso aí na pesquisa, no trabalho, agradecer por esse convite, por essa participação e desejar uma boa noite a todos. Lembrando que essa aula está sendo gravada, especialmente para os estudantes da graduação da disciplina de História da Música Cearense, tá? Então, a gente vai disponibilizar o link da sua dissertação também para os estudantes, né, que está no repositório, e também a gente disponibiliza o link esse aqui, Marcos Café colocou no SoundCloud. Já descobrimos que está faltando 2 músicas, eu acho que é do Andy e o romance da Donzela, né? Isso. Então, estão faltando essas 2 faixas lá, mas tem a maioria, então dá para ter uma ótima visão da obra. E dizer aí. Pode me pedir novamente, que aí eu passo para ele pelo WhatsApp. Maravilha. Então, professor, inclusive, a sua dissertação é justificativa para a realização da minha. Eu vou mandar para a senhora dar uma olhada, para a senhora olhar o meu projeto. Pode ser. Muita coisa vem baseado na pesquisa do professor Pedro. Foi as três pesquisas que eu peguei. Do professor Pedro, do Silvio Mauro, da senhora. Os alunos que ainda vão assistir essa aula aqui, já que vai ser gravada, tem muita coisa ainda para desenrolar, né, Fábio? Depois que a gente apresenta, aí tem muita coisa ainda que vai acontecer, que a gente vai falar mais da parte tecnológica também. Exatamente. Outros grupos que surgiram com esse intuito de se fortalecer nos trabalhos. Teve a questão dos estúdios, né, que surgiram, com a questão do ProAudio, né, os estúdios que já masterizavam. Uhum. Tem muita coisa para se falar. Tem. E é interessante porque os estudantes de hoje da graduação com certeza sabem que essa mídia, o compact disc, não é mais utilizada. Então, quem tem em casa está fazendo doação. Ninguém tem mais, a não ser que guarde com aquele carinho de colecionador, porque sabe que aquilo ali é uma fonte de registro histórico. E aí, quando os estudantes fica legal, porque ele tem essa oportunidade, né, de fazer uma leitura da dissertação, fazer um pouco desse resgate do que era antes. O que era antes e o que é hoje, né? O que é hoje eles sabem, né? Mas o que era antes eles não sabem. Aí daqui a pouco muda de novo. A gente tem que ir pesquisando, escrevendo, publicando. A gente já está aqui mudando, né? Uhum. Então, meus
queridos, professor Fábio, professora Ládia, olha, muito legal, acho que é uma contribuição importante para o curso de graduação, para os estudantes do curso de música. A gente precisa, né, ir concluindo aqui, porque 2 horas de tela com um aluno que tem várias outras disciplinas, já é muito tempo de tela. Sim. Tá certo? E mas... uma foto, Pedro, de nós 3. Claro, por favor. Professor, professor foi dizer que o horário não era rígido. Aí tu exagera, né, Fábio? Também. Aí tu Vou bater aqui, tá, gente, com o meu celular, e aí eu compartilho para vocês. Eu edito, alguma coisa. Aí, bateu o retrato. Bati, deu certo. Então, muito obrigado, Ládia. Muito bom reencontrá-la, viu? Parabéns aí pela organização da apresentação, Fábio. E a ideia é essa, vamos continuar nos reencontrando sempre que possível. E lembrando um convite para a Ládia e para todos, né? Para todos os estudantes, inclusive da graduação. Eu e o professor Botelho, a gente está há muitos anos juntos, dando aula lá no programa de pós-graduação em educação, e que é aberto a todos. Então, podem vir assistir como ouvinte. Se a Ládia quiser se reaproximar e assistir algumas aulas como ouvinte também, para ver se quer realmente voltar, tá bom? Será uma grande alegria. Então, é isso. Muito grato, viu? Aí vou aqui parar a gravação, para que senão os alunos não aguentam tanta gravação, tá? E grato mais uma vez.